Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Estúdio Literário, o Livro de Teseu. Eu sou o Diogo Oliveira, escritor e fundador do estúdio, e estou aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante que, para mim, é apaixonante. Vou falar sobre contos. Muita gente acha que conto tem que ser a fase inicial do autor para você começar a escrever e que os contos ou saem em antologias, em publicações maiores e que não tem como você criar-se uma carreira em cima apenas de contos. Então eu venho aqui para falar algumas outras coisas referentes a esse assunto, mas antes, mais importante de tudo, já curte o vídeo aqui, deixa o seu like bonitinho, comenta se você gosta de contos, se você tem vontade de escrever contos e claro, já acompanha, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta a conversar. Quando eu decidi seguir essa carreira de escritor, muita gente falava para mim que começou escrevendo sobre contos, que contos é uma forma mais prática, é mais simples, e comigo foi um pouquinho diferente. O primeiro livro que eu lancei foi esse aqui, Typewriter, O Preço da Escrita. Ele foi lançado por uma editora, a gente teve uma parceria, eles fizeram uns exemplares e tudo mais. E quando eu lancei aqui o canal do YouTube, foi fazendo uma segunda edição desse livro aqui, totalmente do zero, mostrando o passo a passo. E foi assim que saiu, tanto é o nome, o livro de Teseu, veio disso para a gente refazer o livro. Mas essa história é para um outro vídeo, vamos focar aqui no que é interessante. Quando a gente fecha um contrato com uma editora, a gente acha que o livro ele vai sair rápido. Porém, aqui, da hora em que eu fechei o contrato até o livro ser lançado, foram 6 longos meses de espera e ansiedade. Uma vez que esse aqui é o meu primeiro livro de ficção que eu lancei, de terror e suspense que eu estava começando, você tinha tudo isso na espera. Então a gente fica naquela expectativa e tudo mais. E eu ficava me perguntando, o que eu posso fazer para adiantar para as pessoas que eu estou escrevendo, que um livro vem por aí, o que eu tenho para mostrar enquanto o livro não chega. E veio aí várias oportunidades na época de participar de inúmeras antologias. Antologias são histórias, contos pequenos, juntados todos de um único mesmo tema, lançados por alguma editora ou alguma organizadora. Então eu participei de várias antologias, inúmeras, assim, acredito que mais de umas 50 antologias participadas aí, não só de 6 meses, mas eu fui pegando gosto durante um ano e meio, foram várias antologias. Só que eu comecei a perceber que as antologias, elas estavam meia obra junto com outros autores. E eu falei, putz, eu preciso de uma obra que seja mais minha. Porque o conto, ele era interessante, ele era marcante, eu gostava de colocar ele lá, mas eu não tinha como colocar o meu conto com a minha cara. Falar assim, ó, tudo isso aqui é um pedaço, um extrato do que eu, como escritor, tenho a oferecer. Então eu meio que fiz a minha própria antologia. Eu juntei todas essas histórias, na verdade eu peguei umas boas histórias, coloquei tudo junto e lancei esse livrinho em formato pocket, Penumbra. É uma coletânea de contos, de todos esses contos que foram para antologias, eu resgatei, coloquei aqui dentro e fiz essa coletânea de bolso para você ler na onde você quiser, pequenininha, bem bacana. Só que o que acontece? Eu achei que eu ia arrasar com essa coletânea de contos, que todo mundo ia comprar, que todo mundo ia gostar, que todo mundo ia achar incrível. E no fim, eu tinha 10 exemplares desse aqui e quase não vendi. Diferente dos outros livros que eu tenho, que são romances, que são histórias mais longas, Penumbra não foi bem aceito e eu não tentava entender o porquê, eu não conseguia saber aonde que eu estava errando, por que que aquilo não deu certo. Enfim, dei uma pequena desanimada com os contos. E nisso eu fui lançando outro romance, uma outra história mais longa. E quando eu comecei a procurar as gráficas para fazer uma publicação independente, eu encontrei a Fábrica do Livro. Lembrando que na Fábrica do Livro você tem um cupom de desconto usando o Teseu 10 na primeira compra, 10% de desconto, e usando o cupom Teseu nas demais compras você ganha 5% de desconto. E por que que eu estou falando isso? Eles são minha parceira desde que eu comecei a publicação independente até hoje. Então, eles sempre estavam lá junto com as minhas necessidades. E acabou surgindo uma oportunidade deles lançarem uma nova forma de publicação, além do livro que eles tinham. Eles faziam livros, apostila e marca-página. E aqui no meio, entre marca-páginas e livros, eles colocaram o livreto, que é um pequeno livro grampeado, sem
orelhas com limitação de 52 páginas, que pode ser incluso aí no catálogo deles. E aí eu me recordei de quando eu era adolescente, no Tatuapé, um bairro de São Paulo. Eu ia numa livraria, não lembro o nome da livraria, mas eles davam um pequeno folhetinho, um livretinho curtinho, com os primeiros capítulos de algum livro, quando você comprava. Eu lembro que eu comprei um livro na época do Stephen King e me deram aqui o primeiro capítulo das Crônicas de Nárnia. Ele vinha num quadradinho assim, A6, super curtinho. Eu lembro que eu li no trem. Antes de chegar em casa, eu tinha devorado o primeiro capítulo, achei sensacional. Depois corri atrás do livro. E eu fiquei pensando, talvez eu consiga fazer isso aí. Talvez eu consiga trazer essa mesma coisa. E foi aí que eu falei, pô, tem um conto que eu ia participar de uma coletânea que não chegava a ser uma antologia, mas eram histórias que se interligavam. No final não deu certo e essa história estava parada. Eu falei, eu vou fazer esse teste, eu vou arriscar. E eu arrisquei. Peguei, fiz uma capa eu mesmo, montei mais ou menos um esquema e joguei esse conto para lá. E assim nasceu o Arquivos Abimp número 0. Eu já tinha vontade de fazer uma história que fosse sequencial, mas não queria que fosse muito grande. Então, esse primeiro Arquivos Abimp aqui, ele saiu com 32 páginas. Tem uma diagramação, não é assim ainda a melhor que eu conseguia fazer, mas ele tá bonitinho aqui, ó. Pássaro de Fogo, um conto de Diogo Oliveira, tudo feito totalmente independente. Capa feita no Canva, diagramação feita no Word. Eu lembro que na época eu paguei nisso aqui R$ 3 por unidade. Eu fiz 20 unidades e quando eu ia tomar um café com alguém, com algum outro escritor, eu ia conhecer, eu deixava de brinde, como se fosse o meu cartão de visita, esse livrinho aqui. Não tinha intenção de vender, não tinha intenção de fazer algo a mais, mas estava lá, estava aqui parado, esses 20 exemplares, que foram muito rápidos até. Depois eu gostei disso. Aí que eu fiz? Eu fui aqui no Penumbra, eu peguei o conto que eu mais me diverti escrevendo, e falei, vou fazer uma outra revista conto. E assim nasceu o Centésimo. Ele é uma revista conto mais curtinha, porque os contos de antologia geralmente são mais curtos. Ele tem 20 páginas. Ele já tem uma propagandinha aqui do estúdio literário, para que as pessoas recebessem, vissem que eu era lá. Então você consegue colocar a sua foto, a sua biografia, você consegue fazer uma propaganda do que você tem. E além de tudo, essa aqui saiu ainda mais barata que a primeira. E o que eu fiz com elas? Quem comprava os meus livros online ganhava essa revistinha de brinde. Então você ganhava esse brinde aqui do Centésimo, que as pessoas acabaram marcantes e tudo mais. Teve gente que lia a revistinha e depois lia o livro, porque a revistinha é mais curta, e averiguava se a escrita era tudo isso mesmo. E eu fui dar um próximo passo com tudo isso. Existe uma pessoa aqui no bairro que eu moro que ela fazia um trabalho muito bacana de doação de livros. Tinha aquelas casinhas, então você fazia, pegue um livro, deixa um livro. Ela carimbava todos, fazia um catálogo para saber quais livros estavam passando por aí. E ela me encomendou 6 revistas, 6 contos desse livro aqui do Penumbra para lançar por lá e deixar na casinha. Então eu produzi essas 6 revistinhas. No caso foram, acho que, se eu não me engano, 16 de cada uma das 6. Ela comprou para deixar nessas casinhas, porque justamente ela achou interessante a ideia de ser uma história curta que incentive a leitura das pessoas, independente de qual for. Então, mesmo que a pessoa não lesse o meu livro em seguida, ela seria incentivada a ler uma história mais curta, interessante e seguisse. E como essas casinhas ficavam em praças, às vezes, muitas vezes, as pessoas iam nas praças para passar o tempo e acabar lendo essa historinha. Foi sensacional, para mim foi uma sensação maravilhosa poder vender esse tipo diferente de historinhas por aí e que me deixou mais animado para dar os próximos passos. E foi assim que nasceu a Arquivos da BIM. Aquela que eu mostrei para vocês é a número 0, então já temos mais 2 edições, número 1 e número 2. Eu planejei uma série com 12 edições. Se eu fosse lançar todas num livro só, daria aproximadamente 600, 700 páginas, que não é interessante, porque é difícil você vender um livro de 700 páginas como autor independente, como autor começando, mas essas revistinhas aqui são interessantíssimas. Elas têm em média aí entre 30, 40 páginas cada uma, e eu levo elas para eventos. E às vezes elas acabam antes do que os próprios livros. Quem compra meus livros online também recebe a Arquivos Abimp de graça, como bônus na hora de receber os brindes.
e que também é uma ótima opção para você que está começando como autor poder entregar algo a mais, um primeiro capítulo da sua próxima história, um poema que você fez, uma outra história mais curta para a pessoa se interessar. E quando eu levo arquivos a BIMP, eu vendo a R$ 15 cada e as pessoas compram. Até mais interessadas do que no livro, porque são um outro tipo de história que chama a atenção. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu quero passar uma mensagem de que o conto ele pode e deve ser muito valorizado. Ele não deve ficar parado apenas na questão de antologias ou de grandes livros, e que aqui a gente tem uma outra opção que está funcionando e que pode funcionar para você também nessa questão de escrever e vender os seus contos, usar o seu conto para distribuir o seu trabalho, para mostrar a sua marca e você sair um pouco da publicação totalmente digital. Esses contos aqui você consegue fazer registro no ISBN, consegue colocar ficha catalográfica, consegue deixar de brinde, tudo isso sem você gastar tanto. A diagramação feita no Word, a capa feita no Canva, tem vídeo aqui no canal e o mais importante, se você quer aprender a escrever contos, eu estou migrando um curso que eu tinha antigo sobre contos agora para uma nova plataforma. E nessa migração ele está no preço aqui em que eu coloquei um preço diferente que eu considero o preço que eu pagaria por um livro de escrita atualmente. Então ele está saindo no valor de R$ 29,90 pela Hotmart. O link está aqui embaixo caso você se interesse, para que você consiga entender o que realmente é pensar em escrever como um conto, as bases para você escrever o conto, o que pode te ajudar e os diversos formatos de publicação. Inclusive, tem uma aula bônus que eu mostro para você o passo a passo de pegar o seu texto, diagramar ele no Word, pegar a capa no Canva e fazer o pedido na gráfica para receber, mostrando claramente quanto que custa cada exemplar. Então, se você ficou interessado, tem o link aqui embaixo para você se inscrever. Mas o recado que eu queria passar para esse é: deem o devido valor aos contos. Eles são uma grande força que podem te ajudar como autor e você vai estar por dentro disso se quiser. Bom, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Espero que você acompanhe os nossos conteúdos aqui no canal do Livro de Teseu, o estúdio literário que está junto com você para que você escreva e publique cada vez mais.